matemáticas aqui. Então, a Júlia volta, avisa para ela voltar. Bom, agora está sendo gravada. Então, olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estávamos agora há pouco numa aula de monitoria sobre potenciação. Agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto e fechar, que é a função quadrática, tá bem? Compartilhar. Vamos ver, compartilhando a função quadrática está aí. Espero que vocês estejam. Então, esse é o assunto. Só para lembrar, material de estudo no Drive, sempre, caderno e lápis, caneta, tomando notas, eventualmente hoje, rabiscando, fazendo contas. Não assista a aula como se assiste uma série, tá bem? Não rola. Estudar primeiramente sozinho, lugar confortável, silencioso, bem iluminado, depois socializar as dúvidas e conhecimentos. E compartilhar conhecimento é muito bom, porque é uma forma de estudar, tá bem? Vamos ver. Então, a função quadrática, ela tem esta cara aqui, né? Não vamos esticar mais conversa sobre ela. O formato dela é uma parábola, tá bem? E ela tem um ponto de mínimo ou de máximo, né? Nesse caso, é um mínimo, né? Quando o A é positivo, ela tem mínimo. Quando o A é negativo, que é esse caso aqui, ó, o A é negativo, ela tem cavidade, então, ele tem ponto de máximo, o maior valor possível. Então, mínimo e máximo valores da função, nesse caso, está tudo ligado ao y do vértice. Tá bem? Mas não só, né? Está ligado ao vértice. Mas valor é y, sempre. Valor de função é y. Tá? Se pedir o valor máximo, é o y máximo. Tá bem? Valor mínimo, é o y mínimo. Então, o y mínimo é o y do vértice, sempre. Tá? Quando o A é positivo. Tá bem? É interessante que é positivo com mínimo. E negativo, quando o A é negativo, valor máximo. É isso que é interessante. Tá ok? Então, função imagem. O que é imagem? Imagem é o y, daqui para cima, ó. Isso é imagem. E aqui, daqui para baixo. Então, isso a gente representa de notação de intervalo desse jeito ou desse jeito. Tá? E aqui a gente diz que o y é maior, que está para cima, é maior que o y no vértice. E aqui, o y é menor que o y no vértice, usando desigualdade. Beleza? Então, imagem. E domínio, professor? Qual? Domínio é sempre reais, tá bem? Domínio, reais. A imagem é a partir do y no vértice. Nesse caso, para baixo. Nesse caso, para cima. Tá bem? E esse ponto aqui não altera nada. Faz parte da imagem. A imagem é tudo acima do y do vértice. Ou tudo abaixo do y do vértice, nesse outro caso. Crescente e decrescente. Atenção, o que é crescente? Crescente é quando cresce. Puta explicação, professor. Crescente é quando cresce. Ó, isso é crescer, ó. O gráfico está subindo, ó. Aqui ela é crescente, ó. Crescente. O y cresce, ó. Tudo bem? Então, nesse trecho aqui, ó, o y é crescente. Olha, nesse trecho aqui, o y também é crescente, ó. Nesse trecho, ele também é crescente. Nesse caso, a gente fala que o y é crescente aqui e o x, nesse caso, é menor. Nesse caso, é lógico, é aqui, então a gente fala que o x é maior. O x é maior que o x do vértice, aqui o x é menor que o x do vértice. Eu falei só o crescente. O decrescente é o outro lado. Alguma dúvida? A gente vai fazer o numérico depois. Daí, professor. Fala. O da sua esquerda é decrescente? Não tem nada de esquerda nem de direita. Vamos primeiro entender. É o que Primeiro. sobe e o que desce. Ó, o que sobe e o que desce. Agora eu vou fazer agora por oposição outro. Vou trocar a cor aqui. Que sobe é crescente, que desce é decrescente. Isso, assim, ó. Aqui, ó, o gráfico está descendo, ó. Descendo, 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 descendo. É por isso que eu esperei vocês pensarem um pouquinho. Aqui está decrescente, não está? O y decrescente.
O x, nesse caso, são todos esses aqui, ó. Inclusive a origem, porque é igual, né? Tá legal? E aonde? E aqui? Bom, aqui também decresce, ó. Decresce. Setinha bem tosca, decresce. Decresce. Então, decresce que o gráfico está diminuindo, quer dizer, o y está diminuindo. Tá claro, gente? Ó, o y decresce. E, neste caso, o x correspondente é esse daqui, ó. Tudo bem? Ficou claro? Então, olha, crescente e decrescente é, ó, descendo aqui, decrescente, subindo, crescente. Subindo, crescente, descendo, decrescente. Tá? Descendo, o que é, gente? Decrescente. Subindo, crescente. Subindo, crescente. Descendo, decrescente. É bastante óbvio, bastante tranquilo. Tá bem? A única coisa que você precisa prestar atenção é que isso daqui tem um domínio, né? Esse crescente, o vermelho aqui, tem esse domínio vermelho aqui, ó. Tá? E nesse caso, esse crescente aqui tem esse outro domínio vermelho, tá? O decrescente, ó, decrescente no primeiro gráfico aqui, o domínio é esse, ó, domínio que ele é decrescente, o x. Domínio é quando eu sou um x crescendo decrescente, tá? E aqui, nesse caso, ele é decrescente, mas o x é o outro lado. Então, isso depende muito, de novo, se o y é positivo, se o y é negativo, tá bem? Se o y é positivo, o y é negativo. Belezinha? Ficou claro? Tudo bem? Agora, um exercício numérico. Pergunta, a função do lado aqui, esse desenho aqui com esse... Ela tem valor máximo ou tem valor mínimo? Responde para mim. Eu vou esperar vocês responderem. Que? Essa função tem valor máximo ou tem valor mínimo? Como assim, valor máximo, valor mínimo? É olha para o y. Quando você fala valor, é olha para o y. Até valor, acho que mínimo. Isso, não é acho. Você é modesto. Valor. Então, o que você tem que ter claro, gente? Função, valor de função é o que mesmo? É y ou x? Vai lá, vamos fixar isso. É y. Y, o valor da função é sempre o y. Tudo bem? Valor da função é sempre o y. E ele pode ser um valor máximo ou um valor mínimo. Tá bem? Então, essa função tem valor máximo ou valor mínimo? Qual? Essa função tem valor o quê, gente? Mínimo, né? Ó. Mínimo. Então, ela está aqui, ó. Esse valorzinho aqui, que é o y do vértice. Esse é o y do vértice. Que é quanto? Olhando aqui no grande. 4, não é isso, gente? Ó. Não é 4? 4. Então, ela tem valor mínimo ou máximo? Responde para mim, só para passar limpo. Tem valor mínimo, tá bem? Valor mínimo. E é o igual a 4. Beleza? Então, a função tem valor mínimo, qual? Y igual a 4. E se fosse y, se fosse valor máximo, você escrevia y, você escreveria assim, y max. Tá bem? Não tem problema, tá? Tudo dá para entender direitinho. Então, tá aí. O valor mínimo, então, vocês entenderam? O mínimo é porque é o menor y possível, ó. O y vai vir lá de cima, o gráfico, ó. Puf, não tem, abaixo desse não tem nada. Então, esse é o menor de todos, é o mínimo. Tranquilo o que é mínimo? Tá bem? Ah, Pera, professor, o valor mínimo dele é menos 4 ou é 4? Muito bem. Eu não pus de propósito, mas você achou o erro. Ótimo. Ok, eu distraí. Eu falei que sempre esqueço o sinalzinho. Muito bem, muito bem. É isso aí. Menos 4. Muito bem. Ok? Ah, professor, mínimo é sempre negativo? Não, tem bobagem. Você pode ter um mínimo positivo. Isso daqui podia estar aqui no 3, no 2. Essa curva podia ser assim, ó. Entendeu? E nesse caso, o valor mínimo seria 3. Então, não tem nada a ver com o sinal. E que tem a ver com o menor valor possível do gráfico. Tá bom? Ok, então achamos o valor mínimo. Então, o valor mínimo é esse. Deu conjunto imagem. O conjunto imagem é tudo o quê? Tudo no x ou tudo no y? Vai lá, vamos separar isso. Tudo no x ou tudo no y? Imagem é no conjunto o quê, gente?
Imagem no conjunto? É o que, professor? Você tá mudo, professor. Professor, o senhor está mudo. E aí, tá ouvindo agora? Agora sim. Tinha acabado, acho que a bateria do outro microfone. Beleza. Bom, então é o seguinte. Y, imagem é sempre no eixo Y, tá ok? Então você vai o quê? Olhar aqui. Olhar aqui. Então, vamos lá para a tela compartilhada, tá aqui. Imagem é todo esse trecho aqui, ó. Se você quiser dar um destaque, na miniatura seria tudo daqui para cima. Y maior que quem? Maior ou igual a menos 4, não é isso? Correto ou Peraí, não? deu o conjunto da imagem por quê? Tu pediu. D. Dê o conjunto de imagem. Pediu. D. Então você dá. Qual é o conjunto de imagem? O que é imagem? É isso que você tem que estar ligado, por isso que eu estou lembrando. Imagem é tudo no eixo Y. Tá bem? Tudo no eixo Y. Então, é o eixo que se espreme o gráfico. Você faz um sanduíche em torno do eixo Y, né? Ele é todo o gráfico seu vai ocupar esse trecho aqui, ó. Vai ocupar esse trecho aqui, ó, daqui para cima. Concorda que se vai projetar, vai cair tudo aqui em cima? Sim ou não? Então, isso é y maior ou igual que menos 4. Tá certo? Se você quiser dar isso como notação de conjunto, você dá assim, menos 4, indo para mais infinito. Aberto. Pode ser assim ou assim, tanto faz. Aqui você pode pôr o y pertence a R, mas o foco mesmo, gente, é o y maior que menos 4, tá bem? É entender que a projeção no eixo y. Tranquilo? Bom, 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 bom. Agora, o C. Dê os valores de x tais que o y seja crescente. A pergunta é y ou a pergunta é x? A pergunta é x, então você vai responder x. Ó, dê os valores de x. Então responda x. X a partir de quando, da onde que é crescente? Vou esperar vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Peraí, repete a pergunta. Leia. Leia em voz baixa para você. O que está escrito aí? É os valores de x. Tá o quê? Para que y seja crescente. Isso. Então, primeiro acha onde o y é crescente. É a primeira providência. Onde o y é crescente? No 8, Nessa primeira metade aqui ou na segunda metade do gráfico? Qual dos a lados? segunda metade. Na segunda parte, não é isso? No lado direito Isso, aqui do eixo de simetria? Não é isso. isso? Ele é crescente aqui, ó. Ele cresce aqui, ó. Cresce, 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 cresce. Está crescendo aqui. Bom, mas a pergunta não é onde ele cresce. Isso a gente já enxergou. A pergunta é quais os valores de x? Diz para mim, não são esses daqui, ó? Sim ou não? Então é 5? Não, eu vou esperar para vocês responderem. Como você responde valores de x nesse caso? Aqui, ó. Tudo isso. Como você responde tudo isso? Se eu falar x igual a 5, X igual a 5 seria x maior. E 3? X maior que 3. Professor, você tá mudo de novo.
Essa tecnologia é boa, mas vou te contar, hein? E agora? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Eu acho que acabou o conector aqui que transmite para o microfone. Essas coisas sem fio. Funcionam, ela é bonitinha, mas tem que ter bateria, né? Estão me ouvindo, então? Então, é x maior ou menor que quem? Quem é o divisor de águas aí? 5. Por que 5? Porque é o primeiro Não, não, ponto. antes, ó, desculpa, ó, assim, vamos ser claro, aqui é crescente e não tem nada a ver com 5. Aqui é crescente e não tem nada a ver com 5. Nada a ver com 5. Tem que parar de olhar pontual para as coisas, tem que olhar as coisas em intervalos. Eu sei que também é difícil isso no começo, acostumar, tá bem? Mas Ah, não olhe para pontos, olhe para intervalos, olhe para trechos. Então, olha, eu vou desenhar aqui, ó, tudo isso aqui é crescente, não é? Ó? sim. Crescente. Qual o x correspondente a isso? Qual o x correspondente a isso? É maior ou igual a 3? Isso, muito bem. X maior ou igual a 3. A Porque referência ao x do vértice. Tá legal? Por quê? Porque é tudo daqui para frente, ó. Em qualquer x que você pegar aqui, dá crescente, ó. Pegou aqui o x da crescente, pegou aqui o x da crescente, assim por diante. Bom, Pera aí, eu não entendi ainda. então não vamos devagar agora, eu vou passar limpo, vou fazer de novo. Tá bem? Então vamos fazer do zero. Não, não, só o C mesmo. Isso, só o C. Então é o seguinte, aonde o y é crescente? Com certeza você não está fazendo esse rabisco aí junto comigo. Se você tivesse, você não teria dúvida. Eu tô Ó, olhando. ele é crescente aqui, não. Olhar aí pouco. Olhar aí pouco. Ó, tudo aqui é crescente. Isso corresponde aqui, trecho no eixo X. Ó, vou projetar. Vou projetar. Vou jogar tudo aqui para baixo. Ó. Vou espremer aqui no eixo X. Não deu tudo isso aqui no eixo X? Deu ou não deu? Entendi. Representa esse trecho. Tô. X maior ou igual a esse número aqui, que é o 3. Beleza? Tranquilo? Belezinha? Então é o seguinte, ó. Ele é decrescente nesse trecho aqui, ó. Em termos de resumo, seria esse. O resumo aqui seria esse. Imagem essa. Tá bem? E o resumo aqui seria só esse. Mínimo. Y mínimo. Igual a menos 4. Aqui a imagem. Opa. A imagem aqui vai ser Y maior ou igual a menos 4. E onde ele é crescente? É aqui. Beleza? Tudo bem? Pergunto, alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, vamos limpar aqui. Determine os valores de x para que seja decrescente. Responde vocês agora. Só a C, que agora é D, não é mais C. A D, responde só a D. Dê os valores de x tal que o y seja decrescente. Onde decresce? Gente, Onde vocês X querem bater decresce. na cabeça? É normal, hein? Eu dei aula, eu dei aula de cálculo, né? Para engenheiro. Então, os caras sofrem com isso. Se você estiver sofrendo, não se sinta diminuído. É para sofrer mesmo. Demora essa Ou lá, ou é acostumar. 3 ou é 5, professor. Oi? Ou é 3 ou é 5. Por que você invocou com 5? Não sei, porque passa ele pelo ponto 5. Não, passa, mas aqui ele é crescente. Ou você parou de ler? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Decrescente. Crescendo. Onde ele é decrescente? Ele desce daqui, ó. Ele está descendo, desde lá de cima, está descendo, 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 até aqui, ó. Até aqui ele é decrescente. Qual o x correspondente? Esse não é o Y? Ó, por isso que eu falei que você não está rabiscando, você está assistindo. Se você estivesse rabiscando, você saberia. Entendeu? Porque isso é uma questão motora. Você tem que movimentar. O olho não resolve isso para você, ó.
Ó, o olho não resolve isso para você. Você tem que pegar um lápis e observar aqui, ó. O que aconteceu? Está descendo, 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 descendo. Bom, você vem desde lá de cima, do infinito positivo, e vai descendo, ó, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso é decrescente, descendo, descendo, descendo. Parou, não desce mais, daqui ele vai começar a subir. Entendeu o que é decrescente? E qual é o x correspondente? De novo, tem que rabiscar o x aí. Por isso que eu falei, não adianta fazer com os olhos. Tem que fazer rabiscando. Ó, ó, esse daqui, ó, é aqui, esse aqui, projeta aqui, ó. Esses projetam aqui. Quando você espreme, imagina você espremendo esse gráfico. Você vai ocupar esse trecho aqui, ó, o x. É x o que é isso? Com 3. Que aqui é 3. Maior ou menor? Menor? Menor, né, gente? Ao contrário, se o outro é maior, esse tem que ser menor. Menor ou igual. Um minuto só, deixa eu ver. Tá sendo cheiro queimado. Um minuto. Não, não é aqui. Bom, menor, certo? E por que você está com dificuldade? É Pedro, né? Porque você não fez aquele exercício da minha primeira aula de intervalo. Porque isso é linguagem e você tem que ficar fluente nisso, ó. Vou só fazer uma recordação rápida aqui, ó. Deixa eu só vir aqui em cima. Você tem algo assim, ó, Pedro? Se tiver algo assim, ó. Opa, nossa. Se tiver, é assim, ó. Desse jeito, aqui é um 5. Como se representa isso? X maior ou igual a 5, se aqui for fechado. Tá bem? Se for assim, ó. X menor que 5. Esse aqui é o 5. Ou seja, para lá é menor, para cá é maior. É uma seta, ó. Oh, caramba, assim. Deu uma setinha, para lá cresce, tá bem? Então, para lá cresce. Então, você usa o maior. Do outro lado, decresce. Então, você inverte a sua seta aqui, ó. Tá bem? Então, é isso, é maior e menor. É o jeito de você representar intervalos. Bom, antigamente se escrevia o texto inteiro, entendeu? X, todos os valores à direita, todos os valores à esquerda. Aqui se diria assim, ó. São todos os valores de x à esquerda de 3. É a mesma coisa que escrever isso, ó. X menor ou igual a 3. Beleza? E do outro lado é maior ou igual, tá? Bom, só uma relembrada aqui. Quando você faz essa equação e aplica essa fórmula aqui, você chega em x1, x2. E aí você quer dar uma conferida se acertou ou não. Presta atenção. Você fez essas contas, chegou no 1 e no 5. E você quer conferir. Bem rápido, hein? Ó. Quando você faz o produto, quanto que dá? 1 vezes 5, quanto que dá, gente? 1 vezes 5, 5. Bateu com esse, não bateu? Quando você faz a soma, 1 mais 5, quanto que dá? 6. O professor não bateu com esse, exatamente isso, tem que ser o contrário. Quando você faz isso, você confere de cabeça que você acertou. Tá bem? Isso chama pensar por soma e produto. Do ponto de vista prático, tá? É como se você tivesse o 1 aqui, ó. A soma é o B com sinal trocado quando o A é 1. E quando se aqui é 1, aqui é o P é o próprio C. Tá bem? Então, você faz o produto desses dois, é o C. O produto é o C, que é 5 nesse caso. Bateu. E a soma, 1 mais 5, a soma vai dar 6, que é o menos B. Bateu, exatamente. Que é o menos B, bateu. Isso é só para relembrar soma e produto, tá bem? Quando você tem esse daqui, agora, de novo, você tem essa expressão, função quadrática. Você fez as contas e achou isso daqui, ó.
Você fez as contas, por isso que eu tô... Depois vocês confiram se a conta é essa mesmo. Fez as contas e achou isso. Como você confere rapidamente para ver se você acertou ou errou? Como você faz? O produto, ó, menos 1 vezes 5, quanto que dá isso, gente? Menos 5. E aqui, menos 1 mais 5, quanto que vai dar? 4. Professor, bateu? Bateu, ó. A soma tem que estar com o sinal contrário, deu exatamente. E o produto tem que dar o próprio. Bateu exatamente. Então, esse é um jeito rápido de você conferir se você acertou a sua conta. Tá bom? Tranquilo? Gostaram da conferência? Então, como que é a mesma conferência? Você pega aqui, ó, isso aqui é para você conferir rápido, não é para sofrer, ó. Você faz o produto. Faz o produto. Quanto que dá vezes isso? Produto, menos 5. Quanto é a soma? Soma isso aqui. Vai dar 4 positivo. Beleza, é exatamente isso, ó, é o contrário desse e esse. Porque o A é 1, tá bom, gente? Porque o A é 1. Então, o A sendo 1, o P é o próprio C e a soma é o próprio B com sinal ao contrário. Beleza? Mais uma novidade aqui, vamos ver. Forma canônica, né? Ela aparece aqui em função do A, x do vértice, y do vértice. Ela tem esta cara aqui, ó. Esta cara aqui. Quer dizer que essa função é a mesma, escrever isso é a mesma coisa que escrever isso aqui embaixo? Sim. Sim, só que aqui já está escrito com destaque no y do vértice e x do vértice. Tá bem? Então, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Só para a gente conferir. Só para conferir. Caramba, vamos pegar a borracha, está muito lenta essa apagação aqui. Seguinte, quando eu tenho isso aqui desse jeito, eu estou dizendo, então, que o y do vértice, quanto que é, gente? O y do vértice é 8 e o x do vértice é 3. Está aqui no gráfico, ó. Belezinha? X do vértice, y do vértice. Agora, se você quiser escrever com essa cara aqui, basta você desenvolver as contas. Como desenvolve essa conta aqui, ó? Essa conta aqui, ó. Quadrado do primeiro, aula, ó, foi a aula de monitoria. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo e duplo produto. Se você estava na monitoria, você acompanhou isso. Então, quando você faz esse quadrado aqui, é quadrado primeiro, quadrado segundo e duplo produto. Tanto faz onde você põe. Importante que tem que ter o duplo produto. Beleza? Agora você faz conta de vezes. Conta de vezes. Você tem o menos 2 vezes isso. Distribui aí, gente. Menos 2. Vamos. E aqui menos com menos, mais, menos com mais, menos. 2x2, 12x, vê se está certo, 18. Quando eu distribuir aí, vê se deu certo. Menos 2x, mais 12, menos 18. Beleza? Então, deu isso, ó. Y menos 8, Y menos 8. Pessoal, mas ainda não chegou nesse aqui embaixo. Simples, isola o Y agora. Para isolar o Y, é só somar 8 aqui, ó. Somar 8. Pessoal, é só passar para o outro lado somando, vem. Tá bem? Então, vai dar quanto? Vai dar Y igual a menos 2x2 mais 12x. Isso com isso vai dar menos 10, que é exatamente essa função aqui. Tá legal? Agora, por que eu chamei a atenção disso? Porque isso aqui é um jeito de você já ter de graça o x vértice e o y vértice. Quer dizer, quando está dado assim, você não precisa descobrir o y do vértice, ó. Já está de graça, você não precisa fazer nenhuma conta para descobrir o y do vértice. Basta achar a raiz agora para você dar conta. Belezinha? O que é a forma canônica?
Forma fatorada. Forma fatorada é o seguinte, quer dizer, por que fatorado? Porque tem fatores, tá? Em produto, ó. Então, ela depende do A, x1, x2. Você pode escrever ela assim, ou escrever ela assim. Tá bem? Desse jeito, os parâmetros são A, x1, x2. Desse jeito, os parâmetros são A, P e C. Mas elas são a mesma coisa, só escreve de jeito diferente. Então, quando você tem isso assim, ó, você pode desenvolver o produto aqui, ó. Desenvolve o produto. Desenvolve o produto. O que eu estou falando, pessoal? Na forma fatorada, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Quando está na forma fatorada, quer dizer que você tem aqui, isso é a raiz, ó. Isso é a raiz. Tá? Então, tá aqui, ó, raiz, ó, x1 e x2. Então, quando está desse jeito, você já enxerga a pessoa, mas aí eu não enxerguei o vértice. Pô, você não se pode ter tudo, certo, gente? Não se pode ter tudo. Você tem, nessa forma, você tem de graça as raízes, mas não tem o x do vértice. Tá bem? Beleza? Se você quiser escrever desse jeito aqui, é só fazer a distributiva. Distributiva aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Faz a conta aí. X vezes x, x2. X vezes menos 5, menos 5x. Aqui, menos 1x. Aqui vai dar menos 6x. E aqui, mais 5. Mais 5. Professor, mas não deu 10. Tá ok? Tá faltando esse 2 aqui ainda, né? Ó, não tem esse 2 aqui? Então, vamos pôr esse 2 aí. Professor, de onde saiu esse menos 2 mesmo? Oi? De onde saiu o menos 2 mesmo? Dado. Foi dado. Tá aqui, ó. É a primeira linha. Tá dado. Ah, tá. Ó, forma fatorada. Tá dado a partir desse, desse e desse. É isso que é importante. Na forma fatorada. Na forma quadrática, tem essa cara aqui, ó. O que é dado é isso. Tá legal? E aqui, vamos ver. Então, quando você distribui aí, distribui o 2 aí fazendo as contas. Quanto que dá essa continha aqui? Menos 2, mais 12 e menos 10. Acabou. Bateu, 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 bateu. Então, agora, desse jeito aqui, você não precisa fazer, não fazer o delta, não precisa fazer nada, já está de graça a raiz, ó. Desse jeito já está de graça a raiz, isso que é legal. Você não precisa fazer o delta, ó. A raiz vem de graça quando ele está assim, fatorado. É só olhar aqui. Belezinha? Belezinha mesmo? Pôr os dois juntos. Então, no final, É. das coisas, vai dar... É. Vai dar ax ao quadrado mais bx mais c ambas. Eles vão dar sempre a mesma coisa, ó. Tá aqui no desenho, ó. Nesse daqui, ó, quando ele tá com esse formato, se arruma, distribui, faz tudo e chega nessa. Aqui faz tudo, distribui e chega nessa. As duas chegam na mesma coisa, só que cada uma dá uma dica diferente, ó. Essa daqui dá o y do vértice, ó. A primeira forma, y do vértice. Dá o vértice aqui, tá bem? A forma fatorada dá as raízes x1 e x2. Beleza? Tudo bem? E, ok, e depois que você fez a conta e passou para cá, esse C aqui aparece aonde? Onde o gráfico corta o eixo Y, tá bem? Ele vem aparecer aqui embaixo, ó. Onde o gráfico corta o eixo Y. E aqui por simetria. Beleza? Bom. Então, forma fatorada e forma canônica são duas receitas menos comuns, mas que ajudam muito a desenhar quando elas vêm dadas. A raiz vem de graça na fatorada e o vértice vem de graça na canônica, tá bem? Fora isso, se você quiser, se quiser, mas não tem o C. Bom, o C não tem jeito. Você desenvolve e acha o C. Beleza? Bom, agora, fazer um resumo aqui, ó. Resumindo, quando o E é positivo, pode ser qualquer uma dessas três. Em qualquer lugar aqui do gráfico. Agora, se o delta é positivo, tem duas raízes, ó. Se o delta é igual a zero, tem uma raiz só. Se o delta é negativo, não tem raiz. Beleza? Agora, nesse caso, ó,
A negativa, com cavidade para baixo. Todas com cavidade para baixo é negativo. Mas quando o delta é positivo, tem duas raízes, ó. Quando o delta é zero, tem uma raiz só, quando você faz a conta. E quando o delta é negativo? Não tem raiz. Ah, mas eu aprendi que o delta negativo não existe. Não, bobagem. Com o delta negativo não existe raiz, mas o gráfico existe. Tá bem? Tudo bem? Tá passado a limpo? Ó. Delta negativo existe gráfico, não existe raiz. Tá bom? Bom, esse daqui, ó. Você tem esse gráfico aqui, dessa função, já está desenhado. A pergunta aqui, para estudar o sinal, se eu perguntar para vocês quais os valores de x que o y é positivo. Vai lá, quais os valores de x que o y é positivo? 1 e 5. Se ele é positivo, é assim, ó. Então, eu vou escrever, fazer com calma aqui, ó. Se fala que ele é positivo, gente, positivo é tudo que está acima do gráfico, ó. Positivo é isso, assim, ó. Ó. Por quê, professor? Porque aqui, ó, esse trecho aqui, ó. Tudo bem? Tudo isso é positivo. Tudo bem? Esse gráfico aqui, ocupando o y positivo aqui. Então, que x que cabe aqui? Esse x, ó. De 1 a 5. Todos esses x aqui, ó. Belezinha? Então, quando ele é positivo, dá isso. Só isso, pessoal? Só. Se for negativo, é o resto. Se for negativo, as duas pontas aqui, ó. O menor que 1 e o maior que 5, ó. Se for negativo. Negativo é a parte de baixo, né? Ó. Negativo é a parte de baixo. E se for zero? Zero é a própria raiz. Quando o y é zero? Quando o x está na raiz. Beleza? Então, tranquilo? Vamos para o próximo. Esse, agora, aonde ele é positivo? Fala para mim. Esse daqui, aonde ele é positivo? Professor, positivo, você acabou de falar, professor, que positivo é a parte de cima do gráfico. Aqui ele é positivo, 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 positivo. Ele vem até aqui. No eixo Y, ele vem até aqui. Sim ou não, gente? O gráfico não está todo aqui, ó? Na parte de cima do eixo Y? A imagem dele nesse trecho aqui? Então, se ele é positivo em todo lugar, exceto aqui na raiz, porque na raiz ele é igual a... Na raiz ele é igual a zero, gente. Na raiz ele é igual a zero. Então, ele é positivo em qualquer lugar, exceto na raiz, porque na raiz ele é zero. Então, você pode dizer que não tem esse trecho aqui, ó. Ele é positivo daqui para cima, ó. Aqui ele dá zero. Então, é isso que você fala. Ah, professor, mas ó, quando aplica isso? Quando você tem isso daqui, ó. Ó, quando você tem assim na equação e manda resolver. Quando você manda resolver isso, ó, a resposta vai ser essa daqui, ó. Quando ele é positivo, qualquer x diferente de 2. E no 2, quanto que é? Desculpa, no 2 ele é raiz, no 2 ele é Professor, zero. Fala. mas assim, o ponto, o vértice, ele tá no 2, mas é 2 positivo. De novo, você falou 2x ou 2y? Falei 2. Você está 2, em função. 2x. Quando você está em função, você tem que pensar um par. Você pensou só um pedaço. Um par. O par você pensou, o 2 você pensou certo. E quanto que é o y? Não tem. O que não tem, meu. Vai aí, pensa um pouquinho. Vai lá, nada de preguiça. Quanto que é o y? Está descendo aqui no gráfico, está descendo, descendo, descendo. Ó, falei que você não está rabiscando. Se você tivesse rabiscando, já teria respondido. Está descendo, está descendo, está descendo. Está chegando em quanto? Em 2? Não, é no y. No eixo y. Está chegando em quanto? Quando desce tudo? No 2. X está no 2, não estou falando y. É o valor da função, ó. Valor da função está descendo, descendo, descendo. Até quando desce? Até o zero? Até o zero. Tá ok? Por isso que tem que rabiscar. Se você não rabiscar, isso não entra na cabeça, hein? Isso não entra na cabeça. Não adianta, não adianta, não adianta. Se você não rabisca isso, ó, não faz isso, se assiste eu fazer, não é a mesma coisa que você fazer. Como eu dar uma aula de natação. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Se assiste,
Beleza. Não, se você não nadar, você não vai saber se aprendeu ou não. E aqui a matemática, ela é cruel com esse aspecto. Ou você faz as coisas, ou você não aprende. Tá bem? Uma observação aqui. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar aqui. Se eu perguntasse para vocês qual é essa função aqui, x2 menos 4x mais 4 maior. Quando ela é positiva? Fala para mim. Qual é o valor de x para isso? Professor, você está fazendo pergunta que eu não estou entendendo a pergunta. Isso daqui é o y. Ó, quando eu faço isso, é a mesma coisa que perguntar. Quem é o x onde isso acontece? Quando o y é maior que zero, quem é o x onde isso acontece? Todos, professor? Não, todos não. Tem um que dá zero, ó. Esse daqui, o y dá zero. Agora, aqui ele é positivo e aqui ele é positivo, ó. O gráfico está positivo. Aqui ele está para cima, aqui ele está para cima. Então, essa é uma resposta que você dá assim, ó. Você responde x diferente de 2. Beleza. Y é maior que zero para x diferente de 2. Beleza? E por quê? Porque não tem nada, né? Tá tudo para cima, não tem nada para baixo. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui para fechar. Chega. Vou mudar de gráfico. Vou mudar de gráfico. A última pergunta. Essa expressão, qual é o valor de y para que ela dê negativo? Quanto que o y dá negativo? Fala para mim. Professor, nunca, porque não tem gráfico embaixo. Ficou claro que nunca? Ficou claro que não, nunca? Não tem valor de x que isso aconteça. Tá legal? Fechado? Vamos para o próximo. Função quadrática. Nesse caso, ó, quando você faz o delta, dá negativo. Ele tem essa cara aqui, ó. Então, não vai ter raiz. Se não vai ter raiz, o que você pode dizer aqui sobre essa expressão? Você pode... X, se alguém mandasse, resolva essa inequação aqui, ó. Qual a resposta para essa inequação? Fala para mim. Professor, isso é a mesma coisa que falar isso? Sim. Mas quando fala isso, a pergunta é quem é o X, viu, gente? O X, não tem o X, né? Não tem o X, muito bem. Ou tem todos X? É isso que você tem que resolver. Nessa, ou você decide que todos são, ou que nenhum é. Esse não tem meio termo. E a resposta aí é o Y é positivo em qualquer X, ó. Olha aqui embaixo do gráfico. Esse X aqui, olha aqui embaixo do gráfico. Esse X aqui, o Y está onde? Aqui em cima. Aqui, em cima. Aqui, em cima. Aqui, em cima. Então, todos os X. Então, a resposta nesse caso seria o Y é positivo. Y é positivo para todo X. Todo X real. Beleza? E igual a zero, não existe, não tem raiz. E menor que zero, não existe, não tem gráfico embaixo, então não tem. Se alguém pedisse para você responder essa daqui, ó. Se alguém pedisse para responder esta equação, qual que seria a resposta, gente? Conjunto de solução? Vazio. Por quê? Porque não tem x que deixa ela negativa. Ficou claro? Ah, mas o delta é negativo. O delta é negativo, mas não tem problema. O delta é negativo quer dizer que não tem raiz. E então, se aqui é negativo, o gráfico está todo acima, então é vazio. Bom, próximo. Agora um resumo de novo. Agora pensando em x, ó. F de x ou y é a mesma coisa, tá bem? Se você quiser pensar em y, é a mesma coisa.
Então, aonde que ela é positiva? Onde que a função é positiva, gente? Onde que ela é positiva? Nesse trecho aqui, ó, positiva. Tá bem? Por quê, professor? Porque o gráfico está para cima. Então, nesse caso, o x vem antes do menos 1 e vem depois. A esquerda do menos 1, a direita. É assim que se diz, escreve esse intervalo. E onde ela é negativa? No meio. Negativa aqui no meio, o azul, ó. Onde ela é negativa. Beleza? E analogamente para os outros, tá? Bem? Ok? Aqui a mesma coisa, não tem novidade, né? Se você tem ó, esse daqui, ó. Quando você tem... O gráfico aqui é negativo na parte de baixo, ó. Então, onde ele é negativo? Negativo aqui, ó. Olha para o x. O x antes do x1, ou seja, menor, ou para o x depois do x2, menor. Um é à direita, outro à esquerda, então é menor e maior. E onde ele é positivo? A positivo é aqui, ó. Positivo é nesse trecho. Então, o trecho de x, que é a resposta, está aqui, ó. Então, é isso daqui. A função é positiva com o x entre as raízes. Tá legal? Bom, os outros é um repeteco. Vamos para esse problema clássico. Deixa eu apagar aqui, porque ele está com a solução. Esse é um problema típico de concurso, ele é muito cobrado e ele é disfarçado, ora é quadra, ora é galinheiro, ora é trave. Cada hora ele tem uma cara, mas na verdade é sempre o mesmo exercício. Os concursos adoram pegar esse problema. Por isso que eu chamei de problema clássico, tá ok? A gente brinca que é o problema do galinheiro, né? Mas pode ser uma quadra de futebol, né? Um gol, né? Uma trave de um gol, enfim. Tem muitos jeitos de pensar ele. Então, aqui é o seguinte, esse problema, ele vai lidar com tudo que vocês aprenderam agora e um pouco mais. Vai relembrar a álgebra. Então, você tem um fazendeiro, tem 60 metros de tela. Pretende fazer um galinheiro retangular, aproveitando o muro já existente. O muro está aqui. Então, só vai ter tela nesse pedaço branco aqui, ó. Só aqui a tela. Tá legal? Então, essa tela aqui vai somar 60. Beleza? Quais devem ser as dimensões desse retângulo para que seja máximo? Você pode chamar aqui de x e aqui de z. Tá bem? X e z. Então, aqui também é x. Tá legal? Como que eu chamo o perímetro? O perímetro é a soma do retângulo, ó. Soma. Que é o tamanho da corda, da tela. Veja lá. X mais z mais x. Isso é igual a 60. X mais x, 2x mais z igual a 60. Z igual a 60 menos 2x. Tranquilo? Bom, equação 1. Equação 1. Área. O que é a área no retângulo? Todo mundo lembra que é base vezes altura? Todo mundo lembra que é base vezes altura? A área do retângulo é base vezes altura. Quem é a base? O z. Quem é a altura? O x. Então, a área vai ser base vezes altura. Então, o z é 60 menos 2x vezes x. Distributiva. Quanto que dá esse A aí? Faz distributiva. Menos 2x ao quadrado. Faz aqui. Mais 60x. Pergunto para vocês, até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Então, ele quer... Isso foi uma álgebrazinha elementar, uma equação 1, equação 2. Chamar essa daqui 2. Como ele quer as dimensões do retângulo para que seja máxima a área. Onde as coisas são máximas, gente? Presta atenção. A função não é quadrática? As funções são máximas, elas têm a ver com x e com y do vértice. Tem a ver com o vértice. Então, vamos para o vértice. Você tem aqui A é igual a menos 2x2
mais 60x. Então, você sabe que o A é menos 2, que o B é 60. E o x do vértice é quem? É menos B sobre 2A. Quem é o B, gente? Fala para mim aí. Quem é o B? O B é 60. Beleza? Quem é o A? Menos 2. Faz a continha. Menos com menos, mais 60 sobre 2 vezes 2, 4. Quanto que dá o x do vértice? Igual a 15. Depois você põe a unidade. Por enquanto você não se preocupa com a unidade, tá bem? Então, x do vértice é 15. Ó, substitui aqui, ó. Eu não quero calcular as dimensões. Já calculei, já sei que aqui é 15 centímetros. 15 centímetros. Então, aqui também é 15 centímetros. Agora falta calcular o z. Substitui lá na equação do z. Z vai ser, o z correspondente ao x do vértice vai ser 60 menos 2 vezes 15. Tá bem? Então, vai ser 60. E aqui, uma aqui é 15. Você põe 15 aqui. Faz a conta. Faz a conta. Quanto que dá o z? O vértice. O z correspondente a esse x. Vai ser 60 menos 30. Z corresponde a 30. Então, aqui você descobriu, ó. Está resolvido o exercício. 30 centímetros. Tá legal? E então você passa a ter um retângulo 30 por 15, tá? Então esse é o resultado. A pergunta é, quais as dimensões? Se pedisse qual é a área máxima, você teria que fazer essa conta. Qual é a área? A área é esse vezes esse, é o 30 vezes 40, 30 vezes 15. Mas não pediu a área. Pediu as dimensões. O x pediu o lado, né? O lado desse retângulo. Belezinha? Então, esse é esse exercício que a gente chama de exercício clássico, tá bem? Você tem ele aí, resolvido. E se você tiver ele aqui num gráfico, como seria um gráfico? Uma função quadrática. Um gráfico seria uma função quadrática assim, ó, deste jeito, tá bem? Então, daria, a área máxima seria 450, mas isso não pediu, é só uma observação, tá bem? A área máxima seria 450. Você podia fazer também substituindo na fórmula. Tá certo, mas é muito curioso. Agora que você tem o x e o y, você não vai fazer substituindo aqui, tá bem, gente? Tá certo, mas é inconveniente, né? Então, o x do... Então, vocês perceberam que as dimensões estão conectadas ao vértice. Se você pensasse isso numa parábola, né? Se pensasse isso aqui na parábola, o A, essa função aqui é menos 2x2 mais 60x. Esse gráfico. Tá isso. Aí alguém se pedisse, e qual é a raiz? Bom, esse é zero. Zero, se o x vértice é 15 e aqui é zero, quanto vai ser aqui, hein, gente? De cabeça, por simetria. Quanto que é aqui? Vai lá. Quanto que é aqui? Se aqui é zero, aqui é 15, quanto que é aqui? 30. Isso, simetria, muito bem. Tá? Então, esse gráfico você faria rapidamente se quisesse fazer. Pode fazer pela raiz, pode fazer pela simetria. Aqui você tem tranquilidade. Mas não foi perguntar, ninguém perguntar qual é a área máxima. Se perguntasse a área máxima, seria um cálculo de y do vértice. Tá legal? Mas você não precisaria aplicar nenhuma fórmula do y do vértice, porque você podia simplesmente usar a fórmula aqui, ó, que a área está associada ao y, tá bem? Então, a nossa função, esse a, na verdade, é um y. Tá? Ele é a própria função. Então, com esse exercício aí, mais ou menos, a gente vai encerrando esse assunto, né? Vai encerrando esse assunto e a gente agora vai passar para o próximo slide, tá bem? Você tem mais algumas coisinhas aí, mas são só observações simples, tá bem? Vamos para a função exponencial, que na verdade a gente vai começar com função modular primeiramente. Professor, Oi?
Você consegue voltar em um slide específico para eu ver um negócio? Aonde? Um slide que tinha as curvas. Aqui? Não, em um outro que fica mais para trás. Esse. Não, o 18. Ah, 18, vamos lá. Esse daí é o. É esse. Não, não, o 10º. Não, o que tinha todas as curvas. Aqui. Essas são todas as curvas possíveis de se ter? Pode passear, né? Ó, tá vendo? Ó, essa daqui, ó. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar toda desse lado, entendeu? Não, mas esses são os 6 Seis principais mais tipos. comuns. Os mais É, comuns, vai. não é assim, não dá para você fazer isso. Não, não, isso daí isso é errado. Os três comuns é com cavidade para cima, com duas raízes, com uma raiz ou sem nenhuma. Isso é comum. Agora, a posição que ele aparece, o desenho é muito particular. Não, não, eu não estava falando em relação à posição, estava falando em relação aos símbolos de deltas. É Sim, isso que eu sim, tô falando. isso é exatamente, com os símbolos aqui, é exatamente isso. Exatamente isso. Essas são as seis possibilidades. São Tá bom. seis pares, A e delta. Tá legal? Bom, fechando esse compartilhamento, pode ser? Interromper o compartilhamento. Vamos agora. Vamos para o próximo slide aqui. Agora só 20 minutinhos de aula. Vocês querem um refresco? Vai direto. Vamos ver. Estão enxergando aí? Estão enxergando função Sei, módulo? Ok? Então, segunda parte da aula de hoje, nós vamos ver a função módulo e a função exponencial de base A positiva e diferente de 1. Tudo bem? A gente vai fazer a definição, o gráfico e algumas inequações. Nada complicado, tá bem? Aqui a gente é a mesma coisa, definição, gráfico, equações e inequações. Então, vamos lá. De módulo, o módulo símbolo é esse daqui, ó. O símbolo é esse daqui. Você pode duas barrinhas verticais com valor no meio. Quando você tem isso, você lê módulo ou valor absoluto de x. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? O módulo de x, ele quer dizer, ele significa, é a mesma coisa que a distância de x até zero. Tá bem? Então, se você tiver módulo de menos 2, módulo de menos 2 aqui, ó, é a distância do 2, essa distância aqui, do menos 2 até zero. E se você tiver um módulo de 2, módulo de 2 é a distância do 2 até zero. Vocês perceberam que é a mesma distância ou não? Está percebendo que é a mesma distância? Então, eles têm o mesmo comprimento. Então, isso quer dizer o valor, é o valor 2. Por isso que a gente fala valor absoluto. Então, quando você tem um número dentro do módulo, ele pode ser positivo ou negativo. Quando ele sai do lado de fora, ele fica sempre igual. Professor, mas você fez um troqueio, né? Quando está negativo, você troca o sinal e ele fica positivo. É isso mesmo. E quando ele é positivo, ele é o próprio. É sempre assim. Tá bem? Então, se eu tiver uma equação mod de x igual a 2, quer dizer que o x pode ser menos 2 ou pode ser x2 positivo. Tá bem? Se você trocar aqui, vamos dar um exemplo. Dar um exemplo aqui. Módulo de x igual a 5. Se o módulo de x é igual a 5, quanto que o x pode ser? Fala para mim. Pode ser negativo ou pode ser positivo. Agora eu pergunto, módulo de x negativo existe?
Acho que não. Módulo de x é sempre maior ou igual a zero. Não existe módulo de x negativo. Então, isso aqui é conjunto de solução vazio. Não tem solução. Nesse caso, o conjunto de solução aqui é o menos 5 e o 5. Beleza? Bom, Ô, professor, pera aí, então. Então, módulo de menos 2 é igual a 2? sim. Tá. Beleza? Por quê? Porque é a distância. A distância do menos 2 ao zero é a mesma coisa que a distância do 2 ao zero. Ou seja, do menos 2 ao zero e do 2 ao zero, a distância é igual. Tá bem? Ok? Bom, Professor, fala. boa noite. Boa noite. Eu não entendi direito como que eu leio essa questão do módulo. Tem módulo de x é igual a 2. Então, vamos ler devagarzinho. Lê pausadamente. Módulo de menos 2 é igual a... Se é negativo, você troca o sinal e ele fica positivo. Tá bem? E módulo de 2, que é simplesmente positivo, é o próprio. O módulo positivo é o próprio e módulo negativo é o próprio trocando o sinal. Tá bem? Então, basicamente é isso. Então, fala para mim quanto que é o módulo de 7. Quanto que é o módulo de 7? Quanto que é o módulo de 7? 7, fim de papo. E o módulo de menos 7? Troca o sinal. 7 também. Beleza? Alguma dúvida? Entendi. Valeu. Obrigado. Beleza. Presta atenção, o módulo costuma dar uma enroscadinha assim, viu, gente? Ele causa estranheza na gente, então fiquem à vontade. O mal-estar faz parte de quando você está aprendendo as coisas. E demora a assimilar, né? A gente fica me sentindo incomodado com uma coisa que não desceu redonda ainda, né? Então, como que eu leio isso? Lê-se módulo de x ou valor absoluto de x. Tudo bem? Eu vou ler sempre módulo, eu não gosto de valor absoluto. Ok? O que está escrito aqui? Que o módulo de x é um número maior ou igual a zero. Ou seja, nunca dá negativo. É isso que está escrito aqui. Tudo bem? Agora, aqui, está dizendo que módulo de x é o próprio x se ele for positivo ou zero. Tudo bem? E o módulo de x troca o sinal se for negativo. Tudo bem? Pessoal, mas aí você deixou um negativo? Não, ele tem um negativo embutido aqui dentro. Está escrito, ó. O módulo x é negativo. Tem um negativo embutido aqui dentro, ó. Então, negativo embutido aqui dentro com negativo aqui fica positivo. Beleza? Beleza? Então, se isso está tudo certo, vamos em frente. Oh. Agora vamos ver o gráfico. Vou fazer uma tabela XY. Ajuda aí, ó. Tabela XY. Módulo de menos 2. Quanto que dá, gente? Troca o sinal. Vai dar 2. Põe no gráfico. Assim, ó. Tudo bem? Agora, módulo de menos 1. Módulo de menos 1, troca o sinal, fica 1. Então, menos 1 sobe, dá 1 positivo. Vocês estão entendendo que isso é um par? Estou perguntando. Vocês estão entendendo que aqui é um par ordenado? Ok? A tabela XY está dando pares ordenados para a gente. Quando é zero? Módulo zero é o próprio zero. Está aqui, ó. Módulo de 1 é o próprio 1. Então, isso aqui dá 1, 1. E o módulo de 2 é o próprio 2. 2, 2. Então, o gráfico do módulo é isso, ó. Sempre, sempre assim. Alguma dúvida? Fazer a tabela, alguma dúvida? Tem, gente? Ótimo, tá bom. Sinal que a explicação inicial foi boa. E uma coisa que eu sei que estranha, vocês sempre ficam sofrendo assim, é lembrar que cada ponto desse é um par ordenado, né? Você sempre tem que ter claro que isso é um par ordenado. Ah, e esse daqui, professor? Esse daqui é o 3, 3. E esse daqui? É o menos 3, 3. O módulo troca o sinal, fica positivo, sempre. Agora, módulo x maior do que 2. Me acha aqui onde o módulo é maior que 2, ó. Ó, preste atenção
Onde que o modo x é maior que 2? Não é aqui, ó? É ou não é? Fala para mim se é ou não é, gente, porque isso é imprescindível entender. Quando eu ponho essa equação aqui, ó, ela está remetendo eu para o eixo y, para esse trecho aqui, ó. Isso, na prática, significa o quê? Que eu estou só nesse trecho do gráfico aqui, ó. Tá bem? Então, quem é o x correspondente a esse trecho do gráfico? Como se fosse a sombra, a projeção. Você disse quem é o X? É, quem é o x. Uma equação sempre quer saber quem é o x, né, gente? Hum, Se eu falo, resolva essa equação, é saber quem é o x. E o x é isso que está aqui embaixo. Me fala para mim, usando menor ou maior, que x que é esse aqui embaixo? X maior que 2. E esse daqui? X menor. menor que 2. Isso aí, porque o 2 está aberto aqui, ó. Tá bem? Então, é deste jeito aqui. Então, quando eu tenho uma equação desse jeito assim, ela é assim. Então, toda vez que eu tenho um módulo com maior, sai desse jeito. Sai com 2 trechos. Então, a solução é módulo... Opa, vamos botar... Módulo de x. Está muito fino esse... Não tá? Vamos aqui. Módulo de x maior que 2. Isso você escreve assim. Equivale... Aí escreve que o x é menor que menos 2 ou o x é maior do que 2. Beleza? Está no gráfico. Agora, está aqui passado a limpo, ó. Verdinho, passado a limpo. Alguma dúvida? Eu só não Modo entendi. geral. Eu só não entendi a parte do Y, tipo, na parte que tá o Y. É. Então, não, então vamos lá, X. de novo. Ó. Então, de novo. Como que é a função? Função é y. É isso que você está. É isso que você está sofrendo no mesmo problema que a gente estava lá atrás. Você ainda não entendeu que função é o y. E é normal isso. A sua dificuldade é a dificuldade clássica. Isso daqui é o y. Ó. Então, esse trecho que está falando, ó. Esse trecho aqui, y maior que 2. Tá bem? Só que o y é um y muito específico. Ele tem essa cara aqui, tem essa expressão. Tá? E aí, isso corresponde a esse trecho do gráfico. Que no eixo X é esse trecho aqui, ó. Uhum. Beleza? E de Tá. modo geral é assim, presta atenção aqui, ó. De modo geral é isso. Beleza? Tá bom. Beleza. Então, tá aí. Ou resolva essa inequação. Então, ó, quando você tem uma inequação assim, é maior, não é? Maior, como sai o módulo sai? O módulo sai desse jeito. Sempre. Acabamos de ver aqui, hein? Olha lá. Tá claro aqui? Tá claro aqui, ó? Tá claro? Tá, professor. Vamos lá para o próximo. Olha, tem essa cara aqui. O A é positivo, a única coisa que não está faltando falar aqui, que de modo geral, ele tem esta cara. Então, se você tem... Opa, vamos tirar isso daqui. O quanto você tem, então, é menor que negativo ou maior que positivo? Sempre. Um ou no meio. Aí resolve um de cada vez. Aí resolver vocês já aprenderam. Tá bem? Então, quando você resolve aqui, ó, menos 2x, passo 5 para o outro lado, tiro 5 daqui, ó, tiro 5 daqui, fica menos 8. Não é isso? Veja se é isso mesmo. É, professor. Ótimo. Então, tudo bem. Agora, como que eu tiro esse menos 2 daí? Ah,
Você não pode passar para o outro lado, né? Você até pode, você pode fazer assim, você pode dividir por -2. Você pode. Mas você tem que saber, quando você divide por -2, tem que inverter aqui. É isso que No caso, precisa você não ter claro. poderia multiplicar por -1, né? Você podia economizar, fazer isso com 2 passagens. Então, esse corta com esse, dá x, esse menos com menos dá mais, 8 por 2, 4. E, como é negativo a divisão, você inverte. Se você fica mais confortável multiplicando por -1 primeiro, então faça isso. Tá bem? Mas no final das contas eu teria que dividir por 2 ainda, por Sim, -2. ainda teria que dividir por 2. Você não escaparia, né? Ó. Então, você tem aqui, ó, você tira o 5 daqui, tira daqui. Então, aqui vai ficar menos 2x, opa, menos 8. Ou seja, passei o 5 para lá, subtraindo, deu -8. Tudo bem? Agora, troca o sinal. Troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal. Troca o sinal de todos, 3. Troca o sinal dos 3. Ou seja, daqui para cá eu multipliquei por -1. Beleza? Aí eu divido daqui para cá por 2. Divido por 2 vai dar x, e aqui vai dar 4. Chegamos nesse aqui, ó, nesse pedaço. Mas são 2 sentenças, né? São 2 sentenças, então a gente agora vai fazer a próxima. Vai fazer a próxima. Então, você tira o 5 daqui, tira daqui, vai ficar menos 2x maior. Quanto que dá isso? -2, não é isso? Troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal. Divide por 2. Perfeito? Então, multiplicou por -1. E daqui dividiu por 2. Beleza? E aí você chegou nisso. Essa é a resposta. Então, essa é a equação, basicamente, quando você tem um maior, você usa isso daqui. Beleza? Bom, esse daqui fica para vocês conferirem, tá bom? Agora, menor. 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 Agora, Pedro, cadê o y? Tem que estar ligado nisso, é função. Cadê o y correspondente a essa equação? Ó, se isso é o y, então, esse É, trecho aqui, tá vendo? Ficou claro que é menor que 2 esse trecho? Estou sim, perguntando. E você ficou tem claro que no gráfico está aqui, ó, essa corresponde a essa parte, ó? isso mesmo. Ótimo. Então, qual x corresponde? Esse x aqui, ó. -2 e 2. Isso daqui é um x que está entre -2 e 2. Beleza? Beleza? Ô, Ó, professor, Tá aqui, fala. Pode falar. esse jeito aí de identificar os pontos no gráfico por módulos, sempre vai, ele sempre trata tanto do eixo X quanto do eixo Y. É uma inequação, é assim, ela é assim, ela está atrás do x, que é incógnita, e está dando a dica. O eixo y é menor que 2. Entendeu? Então, é uma equação, você está atrás do x, está aqui, ó, a solução x. Foi o que nós fizemos, tá bem? E por que eu estou fazendo desse jeito? Você não tem que decorar, porque normalmente que a gente manda é decorar, decore, tá bem? Decore. Aí você vai decorar de modo geral, é assim, ó, quando você tem aqui menor, você usa menor, menor e sinal trocado, ó. Tá ok? Então, quando você tem o menor, o módulo, é esse trecho aqui. Eu gosto de fazer assim, porque você entende por que é menor. Porque esse trecho do gráfico, e esse trecho do gráfico corresponde a que x? Corresponde a esse x. E esse x, como que eu escrevo? X entre -2 e 2. Beleza? Então, quando eu tenho esse menor aqui, gente, ele é assim que você escreve, ó. Um positivo, um negativo e o menor, menor aqui, ó. Sempre. Então, vamos fazer um numérico aqui, tá? Tem menor, não tem? Então, o que você escreve? Se é menor, você escreve menos, menor, põe o que está dentro do módulo, o que está dentro do módulo aqui no meio e o outro na beirada. Então, sempre isso, tá? Beleza? Voltando aqui, ó. Voltando aqui. Ó, você tem isso assim, ó.
Vamos ver se eu consigo arrastar agora. Isso. Ó, tem isso, isso daqui você sempre tem que ter em mente, ó. Tá bem? É lógico que, quando é literal, tem que obrigar que seja positivo. Não faz sentido ser menor que o negativo, tá bom, gente? Então, é sempre assim, ó, menor é menor, menor. O negativo e o positivo, ponto. Fechou. Não tem mais dúvida. Agora, você só tem que saber como resolver a equação. E para resolver a equação, resolve assim, ó. Isola o x. Então, vamos isolar, tirar o 5 daqui. Tira o 5, mas tira ele daqui e tira ele daqui. Por quê? Porque são duas. Tá, já está acabando a aula de álgebra, né, gente? Já estou recebendo um recado aqui. Faltam 5 minutos para acabar. Deixa eu desligar. Mais 5 minutinhos e acaba a aula nossa, tá bom, gente? Bom, então, fazendo a continha, quanto que dá aqui? Fazendo essa conta, menos 8. Quanto que dá essa conta aqui? Menos 2. Quanto que deu aqui? Menos 2x. Isso cancelou, né? Ó. E aqui continua tudo igual. Agora tem esse negativo aqui. Vocês multiplicam ele por menos 1. Quanto que dá? Dá mais 8. Muda. 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 E muda. Beleza? Agora divide por 2. Divide por 2. Daqui para cá, você multiplicou por menos 1. E agora você divide por 2, que vai dar 4. Aqui vai dar x. Opa! X. E aqui vai dar 1. Escrevendo na ordem decrescente, que aqui está na ordem decrescente, vamos escrever na ordem decrescente, é 1, 4, x no meio, assim. Beleza? Que está escrito aqui. Então, esse é o jeito de resolver na equação em módulo, tá bem? Quando é de primeiro grau, de segundo grau é bem... Segundo grau é embaçado, você tem que desenhar o gráfico sempre. Tá? Aqui você tem uma equação, tem que se livrar um pouco desse módulo, tá ok? Tá, aqui está dado uma dica. Ó, se é menor, é negativo, ó, e o positivo. E o sinal, aqui, 2 vezes. O mesmo sinal 2 vezes. E o que está dentro do módulo, repete. Beleza? Então, primeiro, como elimina o módulo, alguma dúvida? Agora, vamos isolar o x. Vai devagarzinho, multiplica por 3, para mim, todos por 3. Ó, daqui para cá você vai multiplicar por 3. Por quê, professor? Porque eu quero cortar esse 3 daqui. E vai dar menos 3. Esse 3 morre, que dá 4 mais 2x. E aqui vai dar 3. E o sinal não mexe. Opa. Beleza? Agora eu tiro 4. Daqui para tiro 4 em todos. Vou subtrair 4 em todos. Subtraindo vai dar 7. Subtraindo vai embora. E subtraindo vai dar menos 1. Veja se eu fiz certo, porque eu sou campeão quando começa a ficar em cima da hora, não prestar muita atenção. Menos 4, ó. Menos 4 vai dar menos 1, aqui menos 7. Perfeito. Agora divide por 2. Divide por 2. Vai dar menos 7 sobre 2. X menos 1 sobre 2. Acabou. Essa é a resposta. Beleza? Então, é assim que a gente resolve essa inequação. Aí, agora, quando é numérico, presta atenção, quando é numérico, é muito comum cair em vestibular, em concurso, essas coisas. Quando é numérico, você vai aqui, ó. Mata aí, resolve esse primeiro. Resolve esse primeiro. Quanto que dá esse? Só esse. Só ele. Resolve primeiro. 3. 3. Esse daqui, resolve ele, porque ele é um módulo, dá 5, não é isso? Isso. O resto você copia. O resto você copia. 2 menos, e aqui é mais. Beleza? Agora faz essa continha dentro do módulo. Primeira conta, depois você pensa no módulo. Quanto Isso está aqui? dá 1. Dá menos 1. Dá menos 1. Mas, tirando o módulo, 1. Você tem razão. Ok? Aqui tem um 5, aqui tem um 5. Resultado, 6. Beleza? Beleza? Aqui, ó, de novo. De novo, aqui. Isso dá 5. 5. O resto eu vou deixar em branco, porque eu não vou mexer por enquanto, tá bem? Menos 3.
vezes, né? Um módulo. Aqui tem um quadrado, aqui tem 2 menos. Vê se eu fiz tudo certo. Certo? Quanto que dá isso daqui? Isso dá. Menos 3 ao Isso. quadrado. Quanto que é menos 3? Menos 3 é 3, mas o quadrado não some, né, gente? E o resultado vai dar 9, certo ou errado? Dá 9 aproximadamente. E tem o menos 3 do lado de fora aqui, ó. Não é isso? Dá Quanto dá menos esse 18. resultado aqui? Menos 18. Menos Isso. 27. Beleza, tudo bem. Beleza? Tranquilo? Bom, então Tranquilo. com isso a gente encerra a aula de hoje, tá bem? Paramos aqui. Aqui. Tá ok? Depois eu posto o PDF. Você sabe que parou aqui na aula de hoje, que hoje é dia 3/7 de 2024. Beleza, gente? Tá bem? Então agora vamos descansar um pouquinho, fazer um intervalo. Estou no horário, não estou errado não, né? Tranquilo? E aí, na aula que vem, a gente continua a parte de função, na prática, função exponencial, porque no módulo praticamente não tem mais nada que a gente precisa aprender. Beleza? Tá joia? Valeu para vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento, deixa eu lá interromper a gravação. Vamos lá. Onde está aqui? Parar a gravação, gerenciar a gravação. Onde está aqui? Valeu, gente. Boa noite. Até. Vou deixar vocês com o professor Léo, é isso que vem depois? Bye, bye. Tchauzão. Bom intervalo para vocês.